Nós vamos ler a palavra, o texto que nós vamos ter como base, está em Mateus 9:35, a minha versão é revista e atualizada. Irmãos, eu gostaria muito de pedir aos irmãos, assim como no louvor, que os irmãos abram o coração, que hoje o Senhor quer restaurar, hoje o Senhor quer libertar, hoje o Senhor vai nos dar estratégias para continuar lutando o bom combate. Porque eu tenho certeza que todos vocês que entraram aqui hoje, ou essa semana, ou mesmo hoje, chegaram aqui enfrentando batalhas. Não é fácil. Nós temos as nossas batalhas, porque o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições. Nós temos as nossas aflições. Mas hoje o Senhor preparou para nós uma palavra que vai nos ajudar, vai nos ensinar a treinar a gente para combater com essas lutas, nessas batalhas, para enfrentar essas batalhas do dia a dia. Então estejam com o coração bem aberto, igual o pastor falou, em relação às crianças aqui, a gente vê que a igreja hoje não está tão cheia como sempre está, mas é isso mesmo, o adversário ele está furioso, porque o nosso objetivo aqui é treinar, é nos treinar, é ser treinados para lutar esse combate, e ele fica furioso, né? E aí muitas vezes ele impede as pessoas de chegarem aqui na casa do Senhor. Então estejam com o coração aberto para receber essa palavra vinda do Espírito Santo. Mateus 9:35 fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém. Irmãos, Jesus estava ensinando multidões. Jesus era seguido por multidões. Jesus pregava o evangelho do reino, Jesus curava as enfermidades. Vocês imaginem Jesus hoje no mundo, como que ele seria, né? Se ele tivesse um Instagram, a quantidade de seguidor que Jesus teria, né? Então, Jesus, ele era seguido por muitas pessoas, muitas pessoas. E da mesma forma hoje, gente, muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus. Vamos dar um exemplo assim, por exemplo. Vou colocar Paula Cândido, Viçosa, São Geraldo, que é a nossa região aqui. Se a gente perguntar para 100% dessa população se eles conhecem, se já ouviram falar de Jesus, o que eles vão responder? Que sim, todo mundo já ouviu falar de Jesus. No entanto, são ovelhas sem pastor. Quantas pessoas estão aí perdidas? Ouviram falar de Jesus? Eles estão vendo milagres acontecendo? Eles estão vendo curas acontecendo? Então, sim, porque está sendo mostrado nas mídias. Você abre o celular hoje lá, milagres de Jesus, você vê um monte no YouTube lá, de pregações, de pastores, de cultos, onde os milagres estão acontecendo. Muita coisa acontecendo, curas sendo realizadas. Tudo está sendo visto, assim como era nessa época. E da mesma forma, daquela época, Jesus olhou para elas e disse o quê? São ovelhas sem pastor. E o que Jesus fez? Aí nós vamos lá em Mateus 10, no versículo 1. Olha o que Jesus fez. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que Jesus fez, irmãos? Quando ele viu que havia muita gente necessitando de cura, de libertação, o que ele fez? Ele abriu a igreja.
Ele chamou 12. Ele chamou os 12. Ele foi lá na porta da universidade e selecionou 12 doutores para serem a igreja dele. Foi isso que ele fez? Não. Ele selecionou 12. 12 pessoas que estavam ali, seguindo, ouvindo falar dele. Esses 12, gente, era a igreja de Jesus. Não tinha placa. Era a igreja de Jesus que estava começando ali. E Jesus começa, então, e dá autoridade para eles irem e fazerem aquilo que Jesus estava fazendo. Mas por quê? Por que Jesus precisava desses 12? Porque já sabia, já tinha uma profecia que Jesus ia morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Então era necessário que alguém continuasse a obra. Desses 12, nós vamos lá agora para Lucas 8,51. Dos 12 que Jesus separou, ensinou, orientou, olha o que aconteceu. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Aqui é a cura da filha de Jairo. O que aconteceu aí? Jesus vai, desses 12, Jesus pega 3. Esses 3 aí, irmãos, olha, Pedro é aquele que depois Jesus vai falar com ele, né? Apacenta as minhas ovelhas, vai lá, cuida do meu rebanho. João era um que deitava no ombro de Jesus, intimidade. E esses aí eram os 3 que tinham intimidade com Jesus. Ficavam juntinho de Jesus, coladinho, onde Jesus estava, ele estava atrás. Então, esses são aqueles que Jesus mais tinha intimidade. Aí, o que vai acontecer depois? Pedro, Atos 10, 44. Olha o que aconteceu com Pedro. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Esta é a palavra que está lá quando... como é que fala? Quando o Senhor chama os gentios, né? Que Pedro está lá no alpendre, que vê um lençol com carne lá, e Cornélio traz Cornélio para junto do Senhor. Cornélio era gentio. Então, Jesus mostra ali para Pedro que havia um propósito, havia um projeto para Pedro individual, que era iniciar um trabalho através dele com os gentios. Quando Pedro vai e ali é batizado, né, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, nesse momento Jesus vai e tem um encontro com uma pessoa muito especial para dar seguimento nesse trabalho aí evangelístico. Com Saulo, encontra com Saulo no caminho de Damasco, e o que acontece? Deus prepara, né, o Senhor prepara Saulo para ele ir exclusivamente pregar para os gentios. E Saulo, que aí depois se transforma em Paulo, ele é levado a pregar para os gentios. Numa dessas viagens, Paulo sai viajando, né, o mundo para poder levar a palavra de Deus. Por que o Senhor chamou Paulo para essa obra? Para pregar para os gentios. Paulo tinha uma característica muito particular. Paulo era um perseguidor da igreja, convivia muito com soldados, com o exército, tinha um conhecimento muito bom, e ele precisava lidar com aquele povo que não era fácil, aquele pessoal lá, a gente nunca havia falado, nunca tinha ouvido falar de Jesus, de Deus, de nada, não era igual nós aqui hoje não, que ouvimos falar de Jesus. Quem tinha ouvido falar de Deus, quem acreditava em Deus, eram os judeus, os gentios não, era tudo idólatra, adoravam outros deuses. Então, Paulo é enviado para pregar para essas pessoas. E em uma de suas viagens missionárias, que está lá em, deixa eu achar aqui, Atos 13, 46, vê para mim se é. Não, Atos 18, 18. Olha o que aconteceu com Paulo. Vocês vão
aqui vocês vão identificar uma coisa muito interessante. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos. Ah, não, perdão, é 17. Ah, não, isso mesmo. Navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo chega a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Aí, gente, é quando Paulo foi para Éfeso, numa das viagens missionárias dele. E ele levou consigo um casal. Estão percebendo a história? Levou um casal para Éfeso, Priscila e Áquila. Deixa esse casal lá, e esse casal vai evangelizar aquele povo. Mas Éfeso era uma cidade muito parecida com algumas cidades que a gente conhece. Era uma cidade muito grande, 200 mil habitantes, muita gente. Era uma cidade portuária, muito rica, mas ela tinha um grande problema. Ali havia o maior templo idólatra da época. Adoravam a deusa Ártemis, chamada Diana. E tudo naquele lugar, naquela cidade, era para essa imagem aí, era para essa idolatria aí. Todo o comércio, todas as pessoas que ali moravam, ficavam por conta apenas ali de adorar essa deusa. Olha onde que Paulo foi colocar esse casal. Né? Complicado, muito difícil levar a palavra para um povo desse. Mas eles ficaram ali e levaram a palavra do Senhor. Muitas pessoas ali, além da idolatria, era um povo, Éfeso era um povo, os efésios, né? Era um povo, além de idólatra, era um povo violento. Havia muita questão da sexualidade, né? Precariação, né? Prevaricação, muito grande. Então, era uma cidade realmente muito difícil de evangelizar, muito difícil. E Paulo volta de viagem, depois ele retorna a Éfeso, e sabe o que ele encontrou quando ele voltou lá? 12 pessoas que foram convertidas, se converteram lá em Éfeso e começaram a realizar o trabalho. Irmãos, vocês se identificaram com isso? Nós estamos aqui em Paula Cândido. Qual é a diferença? Tem a diferença porque aqui muita gente já ouviu falar de Jesus. Mas aqui ainda existe a idolatria, ainda existem muitas pessoas que são presas nos vícios, são escravos do pecado aqui nessa cidade. E nós fomos chamados, irmãos, assim como o Senhor chamou ali os 12, nós também fomos chamados para fazer parte, para realizar essa obra. E nós estamos tendo dificuldades, porque agora o trabalho aqui está começando a crescer. O inimigo, ele está furioso. Está furioso, o inferno está furioso. E nós precisamos aprender a lidar com isso, com essa situação. Como que nós vamos fazer? Esse povo que estava lá em Éfeso estava com essa dificuldade, porque não era fácil, gente, combater com o inimigo daquele jeito. Era muito difícil, assim como tem sido hoje nossas vidas aqui. Eu tenho certeza que muita gente aqui hoje chegou aqui porque enfrentou muita batalha. Aí o que acontece? Olha como que Deus é perfeito. Deus já sabia das coisas. Paulo, por ele ser um homem experiente, né, Paulo estava preso em Jerusalém, uma prisão domiciliar, cercado por soldados. E quando Paulo está lá, cercado por soldados, sabendo da situação que estava em Éfeso, ele precisava orientar os irmãos lá de Éfeso como combater as investidas do diabo. O que ele fez? Ele olhou para o soldado assim e falou assim, ele falou não, né? O Senhor falou para ele assim, aí ó, a estratégia é essa. Alguém pega água para mim, por favor. Aí ele
olhou para o soldado. Por favor, Henrique, mostra para nós aí qual que era o soldado daquela época. Isso. Esse aí era o soldado que estava lá cercando, cuidando para que Paulo não saísse da prisão. Aí ele olhou para ele e falou assim: então eles estão impedindo que eu saia daqui, eles estão num combate. Paulo observou bem a estrutura da armação, das armas dele, e o Senhor revelou para ele, falou: olha, é assim que vai ser. E o Senhor começa a revelar para Paulo como que ele iria lutar aquele combate. Vamos lá, junto comigo, Efésios 6. Efésios 6. Não pus o versículo. Achou aí? Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Parou aí. Olha só. Primeira coisa que o Senhor fala. Revestivos de toda a armadura de Deus. Gente, pensem, vão imaginar, vai ter uma guerra. E aí é tocada uma trombeta e fala assim: todo mundo para fora, vamos lutar aqui agora, a grande batalha aqui fora aqui. Tem uma armadura para você vestir, que é o que está falando ali, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus. Vocês acham que para a gente ir para esse combate, é só a gente pegar a armadura, enfiar e ir lá para fora para guerrear? É assim? É ou não é? Não estou ouvindo. Não, não é assim não. Por quê? Depende de alguma coisa. Vai ter uma guerra. Tem uma guerra de qualquer maneira? Claro que não. Vocês acham que os soldados que estão lá nas guerras que estão acontecendo no mundo todo, eles simplesmente chegam lá, são requisitados para a guerra, chegam lá e já vão direto pegando fuzil, metralhadora, canhão e já vão entrando lá na luta? Claro que não. Existe primeiro uma seleção. Se vocês não sabem, para ir para o exército, tem uma seleção. Primeiro tem uma avaliação psicológica, tem uma avaliação física e tem uma avaliação biológica. Eles olham para a cara do sujeito lá, ó, e falam assim: se você for magrinho, raquítico, não serve. Se você for gordo demais, também não serve. Né? Para ir para o exército, existe uma seleção. E agora tem que fazer a avaliação psicológica. Não é qualquer doido que pode ir para a guerra. Não é a pessoa que tem um estupim curto que vai ser chamada. Não, tem que ter uma avaliação psicológica. E tem que ter uma avaliação biológica. Não é pessoa doente, vocês acham que vão para a guerra? Claro que não. Não vai para a guerra. Então, essa avaliação física ela é necessária. Aí o que acontece? Para ir para essa guerra, gente, antes de vestir essa armadura aí, tem que ter um treinamento. Tem que ser treinado. Existe um treinamento para ir para essa guerra aí. E como que é feito esse treinamento, gente? Ó, a palavra já fala. Alguém já ouviu falar num negócio que chama TADEL? Treinamento para? Hein? Treinamento para líderes. Mas será que é só na terça-feira um treinamento de líderes que é treinado? É só isso? Só segunda-feira? Só terça-feira? E na célula? Pode ser treinado na célula? E nas visitas? Pode ser treinado? Pode. E de noite, de madrugada lá, quando você está orando? Pode ser treinado? Sim. E na leitura da palavra? É um treino? Sim. Tudo isso aí é um treino que a gente é feito. Agora, se você vem só aqui, dia de domingo, come o pão aqui da igreja, o pão que é servido para você, você volta para casa com aquele pãozinho semana inteira,
Não enche não, irmãos. Você vai ficar doente. Fica doente. Você não tem força para lutar. Não existe nenhum servo de Deus capaz de lutar com nenhuma batalha só comendo pão de domingo. Alguém aqui consegue sobreviver se alimentando uma vez só por semana? Não, não é assim. Então, é necessário um cuidado, é necessário treinamento. E é esse treinamento aqui que é preciso para poder usar as armas. Não é simplesmente falar assim, eu vou pegar a arma e vou usar. Não, senhor. Porque muitas vezes eu já ouvi essa pregação falando sobre as armas de armadura de Deus, e fala assim, você tem que levantar, e tem que pôr o capacete, que você tem que pôr isso. Ah, mas eu tenho que estar fisicamente preparada para o combate. Não é uma coisa de uma hora para outra. Nenhum soldado vai para a guerra chegando hoje e indo para a guerra amanhã. Ele tem um treinamento, ele tem um preparo. Irmãos, e nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Não é pouca, gente. O inimigo, ele está investindo nas nossas vidas. E vocês não acham que o inimigo, ele das nossas almas, ele está aonde? Vocês já acham que ele está lá na boate? Vocês estão achando que ele está lá no campo de futebol? Onde que vocês acham que o inimigo está atacando? Alguém sabe? Onde? Dentro da? Fala mais alto, Carlinhos. Dentro da? Dentro da igreja. É dentro da igreja. É porque é aqui que ele sofre o maior ataque, é aqui. A guerra é aqui. Olha as cadeiras vazias aqui. Vocês acham que o inimigo está preocupado com as pessoas que estão... Não, é quem está buscando o Senhor. É quem foi liberto um dia. Ele quer pular, ele quer tragar, ele quer tirar da presença do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Está entrando nas nossas famílias. E é família de gente que já é servo. Então, irmãos, nós precisamos da armadura. Precisamos da armadura. Mas antes nós precisamos desse treinamento. E aí, vamos ver então, no próximo versículo, Efésios 6, acho que 12 agora. Porque a nossa luta, primeiro que ele fala, olha, não é contra o sangue e a carne. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quem é que tem o sangue e carne? A alma tem sangue e carne? A nossa luta não é contra seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seu patrão, seu vizinho. A sua luta não é contra essas pessoas. Não é contra a pessoa. O Senhor já está falando de uma vez. Se você está brigando com seu marido, por causa de vir na igreja, se você está brigando com a sua esposa, que sua esposa não quer que você venha na igreja, você está brigando com a pessoa errada. Não é com eles que você tem que brigar. Se você está brigando com o seu patrão lá, meu patrão fica me perseguindo no serviço, lá na minha escola, meus amigos estão me perseguindo, o professor está me perseguindo, está lutando com a pessoa errada. A luta nossa não é contra a sangue e a carne, mas contra quem? Os principados, ainda no plural ainda, não é nem no singular, não é? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tudo no plural. Tudo no plural. Nós não estamos lutando com capetinha. São potestades, são vários. Vários. Tá? Então, quando a gente vai começar essa luta, a gente precisa saber quem é o nosso inimigo. Eu preciso saber quem é o meu inimigo. Então, não é brincadeira. E muita gente está brincando. Muita gente está levando na brincadeira. Ah, não, eu não vou ler a Bíblia, não. Eu não vou orar, não. Eu não vou jejuar, não. Está lutando, está brincando com o diabo. Está brincando com ele. Porque é aí que ele vai entrar. Continuando, no versículo 13. Portanto, tomai
toda a armadura de Deus. Não é só capacete, não é só couraça, não é toda, ela é inteirinha, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Então, para que nós vamos lutar? Que não vai ter mais? Gente? Não. Hoje nós vamos ter uma batalha. Hoje tem uma batalha. E amanhã? Tem outra. Tá? Não precisa achar que você teve uma batalha, acabou, graças a Deus, passou. Não, vai vir uma outra. E depois vai vir outra. E depois vai vir outra. Mas qual é a vantagem nossa de estarmos armados com a armadura de Deus? Nós estaremos inabaláveis. Isso não vai abalar a nossa fé. Nós vamos continuar vindo para a igreja, nós vamos continuar buscando o Senhor pelas pessoas, nós vamos continuar orando, nós vamos persistir até Jesus voltar e nos buscar. Que aí sim, o dia que Jesus buscar e nos levar, aí acabou. Aí acabou a guerra. Aí é só aleluia e glória a Deus. Até lá, irmãos, precisamos nos armar, nos vestir dessa armadura para ficar inabaláveis. Nada vai abalar a gente. Amém? Continuando então, agora vamos ver a armadura. Segue para mim aí no 14. 14, por favor. Nós vamos falar agora de o que nós vamos vestir. Estai, pois, firmes. Primeira coisa, cingindo-vos com a verdade. Cingir com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. A palavra de Deus é a verdade. E o que é cingir? Costureira aí vai achar que cingir é ficar cingindo ali, né? Não é cirzir, não. É cingir. Olha só, eu trouxe uma imagem para vocês entenderem o que é cingir. Por favor. Olha só. Isso aí é um soldado. Mas quando lá em cima, está vendo que ele está de vestido? Ele tem um cinto e ele está sendo chamado para a guerra. Você quer apagar aqui? Acho que é. Ele está sendo chamado para a guerra. Aí ele vai cingir, né, o cinto dele. Ele vai cingir. O que ele vai fazer? Ele levanta a saia e ele prende no cinto. Para que ele faz isso, irmãos? Olha. Está vendo? Ele amarra aqui na frente, ele faz uma estratégia lá, que aquilo ali vira um short. Para que isso? Para que ele faz isso? Para agilidade, para ele correr, para lutar, para ter as pernas soltas, para poder correr, para poder caminhar, para crescer. Então, é preciso cingir na verdade, na palavra de Deus. Gente que fica escutando um monte de coisa aí. Abre o celular, vai assistir pregação, vê pregação de tudo quanto é coisa que tem lá. Não está cingindo ali na verdade, não. Muitas vezes está escutando mentira. E a mentira, o que é? Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Aí o que ele vai colocar na sua cabeça? Vai colocar dúvida na sua cabeça. Quando ele coloca a dúvida, será que o pastor... mas o pastor Drauzio está pregando aquelas coisas ali. Sei não, se aquilo ali é daquele jeito mesmo, ele está interpretando errado. Não acho que é bem assim, não. Ele está sendo muito radical. Outro dia lá na célula também, a irmã falou umas coisas lá, que eu não acho que é daquele jeito que está escrito na Bíblia, não. Eu interpreto diferente. Cuidado. Isso aí, o que vai acontecer? Você vai continuar andando com aquele vestidão comprido lá e vai tropeçar e vai cair. Vai cair. Você está deixando que a mentira atrapalhe a sua vida. E os outros, continua. Pega para mim lá de novo, Efésios 13, não 14, né? 14. A segunda arma que a gente precisa, vestindo-vos da couraça da justiça. Agora eu quero aquela imagem com as partes. A couraça da justiça, gente, não sei se está dando para vocês verem, é o que protege o peitoral aqui, o tronco dos soldados. Qual que é a função dessa couraça?
É proteger o quê? Proteger os principais órgãos, né? Proteger o coração, principalmente. Aí, gente, quando o inimigo vem, o que ele quer atingir da gente? Porque a palavra de Deus fala que qual que é o maior mandamento de Deus? Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Então, o amor é a primeira coisa que o inimigo ele quer atingir. Então, o que a gente precisa fazer? Estar revestido ali, lembrar que o nosso próximo, couraça da justiça. Parar, gente, de julgar os outros. Nós temos essa mania de estar julgando as pessoas, de olhar para a pessoa e falar assim, nossa, mas aquele ali que está pregando, nossa, mas aquele irmão ali, e começa já a julgar. Começa a julgar. Não é da nossa competência julgar ninguém. A couraça da justiça é para proteger, para a gente amar o nosso irmão. E aquele irmão ali nunca vai converter. Olha que situação que ele está. Vamos parar com isso. Vamos buscar o Senhor na palavra. Vamos ler a palavra, treinar na palavra, para que a gente possa cada dia mais colocar em primeiro lugar o amor pelo próximo, o amor por aquele que está ao nosso lado, em primeiro lugar. Proteger das investidas do diabo, né? E não precisa abrir não, Henrique, eu leio aqui. Efésios 6,15, aí vem falando agora, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é calçar os pés, irmãos? Olha onde é que você anda. É proteger o seu pé. Calçado é para proteger o pé. E como que a gente protege o pé? Proteger o pé de quê? Das coisas que onde que você for, onde o caminho que onde você vai andar. Quando que a gente fala caminhar na presença do Senhor, andar, seguir, procurar andar, ir nos lugares, procurar as almas para Jesus, caminhar na presença do Senhor, você tem que ter um testemunho. Será que você pode ir em todos os lugares para buscar as almas perdidas? Será que o seu testemunho é um testemunho vivo? É Jesus na sua vida? Quando você passa, as pessoas falam assim, ali já está indo um servo de Deus? Ou tem coisa aí que está colocando em dúvida a sua fé, o seu caminhar, como é que está o seu caminhar? Então é preciso calçar os nossos pés, ler a palavra, caminhar na presença do Senhor, andar naquilo que é a vontade do Senhor, fazer aquilo que é a vontade dEle, para a gente não errar tanto que a gente erra. Mas procura ler a palavra. Toda a armadura de Deus, se vocês forem observar, primeira coisa está aqui, ó, a palavra de Deus. É ela que é o alimento mais forte para nós, é ela que nos vai dar toda a armadura. O próximo que tem aí é o versículo 16. Está escrito assim, ó. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo, irmãos, ali, ó, vai na frente. Ele ainda dá outra proteção no peitoral, ele que vai. Por quê? Porque a couraça, ela tem algumas brechas. E a gente dá brecha mesmo, né? Dá brecha. A questão de amar, nem sempre a gente perdoa, nem sempre a gente olha o próximo como a gente deveria olhar. Então, são brechas que a gente deixa para o diabo entrar ali e fazer festa. E aí, o que acontece? O escudo da fé. O que é esse escudo da fé? O escudo serve para esconder essa brecha. E o escudo de fé, da fé, o que é? Quando você não tem fé. Tomé, ele não teve fé. Ele não acreditou lá que Jesus tinha ressuscitado. Ele teve dúvida. Ele precisou ver para acreditar. Então, o escudo da fé é o que vai nos fazer caminhar na presença do Senhor, tendo a certeza de que você está fazendo a coisa certa. Acreditando naquilo que das promessas de Deus, porque Deus não é homem de mentir. A promessa que Ele fez para a sua vida, Ele vai cumprir. Então, é acreditar que realmente aquilo ali vai acontecer. E o último, mas não menos importante, para mim é o que mais importa, é a espada do Espírito, que ele até falou, é a palavra de Deus. Irmãos, se você não ler a palavra, se você não conhecer, não tiver intimidade com Jesus, você não vai poder falar dele, que a gente só fala de quem a gente tem intimidade.
E é só lendo a palavra de Deus, é conhecendo a história de Jesus, é conhecendo os feitos de Jesus, é vivendo dia a dia com Jesus, experimentando, tendo relacionamento com Jesus, é que nós vamos conseguir transmitir, conseguir lutar, conseguir vencer, e o Espírito Santo vai conseguir alcançar as nossas vidas, usar as nossas vidas para poder trazer as outras pessoas. Que quem convence as pessoas do pecado, quem convence as pessoas de que elas estão no lugar errado, não é a gente, é o Espírito Santo que convence. Mas nós precisamos estar dispostos a manusear a espada. Se o soldado estiver numa guerra, ele tem a espada, se ele não pegar a espada, ele vai morrer. Não existe isso. Se ele não pegar a arma para ele se defender, ou para ele ajudar o outro ali, socorrer aquele que está ali no meio, ali, defender o outro, ele vai morrer. Nós precisamos usar a espada. E não se preocupe, a espada de Deus, a palavra de Deus, ela precisa ser lida todos os dias. Mas quem vai te fazer lembrar é o Espírito Santo. Eu não tenho que ficar decorando Bíblia. Não tem que decorar. Não é decorar, você tem que entender, é viver. É ler a palavra de Deus, entendendo, vivendo aquilo ali que Jesus viveu. E na hora que você precisar, experimentem isso, na hora que você precisar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que precisa ser lembrado. Todo mundo aqui sente que já tem a armadura de Deus na sua vida? Alguém aqui sente que foi chamado para fazer parte da igreja de Jesus? Quem aqui foi chamado para a igreja de Jesus? Nossa, o resto está tudo na igreja do pastor Drauzio. Vou perguntar de novo, hein? Quem aqui que está na igreja de Jesus? Levanta a mão direito, gente. Jesus não está vendo não, hein? Igreja de Jesus, nós não estamos na igreja do pastor Drauzio, não. Nós estamos na igreja de Jesus. Igualzinho os 12 apóstolos, lá no comecinho, os 12 discípulos. Jesus mandou, né, os 12 apóstolos para pregar a palavra do Senhor lá. Paulo levou um casal lá para Éfeso. Pastor Drauzio mandou eu e vai também lá para São Geraldo. Né? Mandou Amanda e Marcelo lá para Garapa. Mandou para os Barros, né? Perdão. Mandou Zélia. Mais duas ali, Deusinha, lá para Garapa. Mandou um povo lá para os Barros também, mais gente lá para os Barros. Mandou lá para Canaã. Mandou duas lá para Canaã. E aí? E você que está aí sentado? Você acha que você vai ficar sentado aí só? Ou você também é soldado e vai ser mandado para outros lugares? Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Nós estamos agora nos preparando, semana que vem haverá um treinamento militar aqui. Treinamento militar aqui. E a igreja foi convocada. E aí, você é um soldado que vai treinar? Ou você está doente, está fraquinho, vai ficar em casa? O que você vai fazer? Pensa um pouquinho. Gente, vamos pegar essa armadura. Vamos nos revestir dessa armadura. Vamos aprender, vamos treinar, vamos para o treinamento, porque o diabo está furioso. Há uma grande batalha, e nós precisamos estar firmes, porque nós não queremos que ninguém daqui se perca. A nossa vontade, o nosso desejo é que todos vocês aqui vão para a guerra e voltem, todos vocês firmes, com a fé inabalável. Todos aqui prontos para realizar o trabalho, para trazer 2, 3 pessoas, alcançar almas para o Senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Tem algum soldado aqui? Ixi, vou perguntar de novo. Tem soldado aqui? Tem soldado aqui? Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Soldados do Senhor Jesus. Vocês são valentes, vocês são pessoas que o Senhor separou.
Pensa um pouquinho aí, lá na sua família, quantas pessoas estão precisando lá. Pensa lá na sua tia, lá no seu primo. Pensa no seu local de trabalho, quantas almas estão ali aprisionadas. Quantas pessoas estão ao seu redor precisando de um soldado para ir ali e libertar. É você que o Senhor chamou. É você. Você está disposto? Vocês estão dispostos a participar desse treinamento? Não é um treinamento fácil, vocês viram que não é fácil. A espada é pesada, a armadura é pesada. Não é brincadeira. Todo dia você vencer a carne para poder ler a palavra, para você jejuar, para você orar, dobrar o joelho, acordar de madrugada. E lá, aí o Senhor te acorda de madrugada. Os soldados acordavam de madrugada, hein? Não é 9 horas da manhã, não. Acorda de madrugada para treinamento. Aí o Senhor vai, te acorda, e você, ai, Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho. O inimigo vem e te derruba. Fica atento, irmãos. O que o Senhor quer é nos preparar, é nos treinar, para que essa batalha que está por vir, que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, para ninguém se perder. Nós vamos orar, e eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos agora, e colocasse no seu coração, você como um verdadeiro soldado, se vista com essa arma, com essa armadura. Se vista com essa armadura agora. Pensa que você tem o capacete, você tem o capacete aí que está tirando aquelas coisas da sua mente que não agrada o Senhor. Pensa nisso. Senhor, em nome de Jesus, agora, tira todo pensamento contrário à tua palavra. Todo pensamento contrário seja tirado agora. Senhor, olha para o meu coração. Às vezes que eu não perdoei as pessoas, Senhor Deus, às vezes que eu não ajudei aqueles que estavam precisando, aqueles que eu neguei a palavra do Senhor, que eu não levei, que eu precisava ter levado e não levei. Perdoa, Senhor. Eu quero amar o outro, eu quero amar as pessoas do jeito que Jesus me amou. Coloca amor, Senhor, um amor incondicional na minha vida pelas pessoas. Senhor, olha para os meus pés, Senhor. Cansados na caminhada. Foi muita luta, Senhor. Minha vida tem sido luta, uma atrás da outra. Meus pés estão calejados. Senhor, passa um óleo aqui nos meus pés agora. Passa, Senhor Deus, em nome de Jesus, passa óleo e refrigera os pés de todos que estão aqui, para que a caminhada seja firme, Senhor Deus. Refrigera os pés dos teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Está difícil, Senhor, está difícil. Mas em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que renova, Senhor Deus, a fé. Esse escudo, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, acrescenta cada dia mais fé no nosso coração, que nada venha abalar a nossa fé. Mas que ela seja renovada, que ela seja uma fé firme nas promessas do Senhor. Nós cremos que aquela pessoa que você está pensando aí, ela vai estar aqui junto conosco, orando, louvando, bendizendo o Senhor. Nós cremos em nome de Jesus que o diabo não vai prevalecer, porque a sua igreja, Senhor, é uma igreja firme, é uma igreja forte, Senhor, e nada vai nos abalar. Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cinge, Senhor Deus, nosso lombo na verdade, Senhor Deus. Não nos deixe confundidos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não nos deixe confundidos, Pai, em nome de Jesus. Deixe, Senhor Deus, cada dia mais nós claros com a verdade. A verdade é o Senhor Jesus. Que a gente venha olhar só para o alto, Pai. Em nome de Jesus, nós esperamos ansiosos a tua volta. E quando Jesus voltar, todos nós queremos ir para o céu. E muitos dos outros que estão conosco na nossa casa, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nós cremos na tua palavra, Senhor Deus. E reveste assim as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus.